Mesmo depois de Deus ter falado acerca de João Batista, que seria ele a voz que clamasse no deserto. Mesmo assim, João Batista fazia a obra, batizava e sabia que tinha uma missão, que era introduzir a Jesus, batizar a Jesus. Mas mesmo assim, não o conhecia. Não o conhecia. Fazia, mas ainda não havia o visto, o reconhecer. Que Deus abençoe a sua vida. Entramos assim e trazemos as nossas saudações a todos quando estão nos acompanhando através da live Facebook, através dos nossos canais YouTube e de outras plataformas. Pedimos que sempre compartilhe, se inscreve no canal, deixa o seu like. Isso irá nos ajudar a tornar a nossa página crescer a cada dia e milhares e milhares de pessoas que possam ser alcançadas. Aqui onde nós lemos, aqui onde eu coloquei, eu vou ler João 1, versículo de número 33. Diz assim: eu não o conhecia. Aquele, entretanto, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Esse que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Aqui onde nós, Pai Senhor, aqui onde nós lemos, nós vamos falar de como João Batista reconheceu a Jesus. Como é que ele reconheceu a Jesus? Ele não reconheceu a Jesus através talvez de milagres, porque muitos falavam. Ele podia ter Jesus como um simples, por fazer parte da família. Mas ainda faltava uma coisa: reconhecer que ele era o Messias. Posso conhecer a Jesus, mas não o conhecer como Messias. Conhecer de outras coisas, mas não o conhecer como Messias. Então, João Batista, diante dessa situação, uma das coisas que acontece aqui, ele confessa claramente, diz: eu não o conhecia. Está falando de quem? Está falando de Jesus. Está a dizer: eu não o conhecia. Eu não o conhecia, mesmo com a responsabilidade de poder introduzir a ele, aos homens, na sociedade, ao mundo. Mas ele confessa exatamente no versículo de número 33 do capítulo 1 de João, diz: eu não o conhecia. Eu não conhecia, está a dizer, eu não conhecia a Jesus. Mas ele estava a fazer a obra, ele estava a batizar, ele estava a fazer o trabalho de Deus, batizava. Mas ele confessa que eu não o conhecia. E como irá o conhecer? Assim como você não o conhecia, a questão é: como é que você o conheceu? Como é que você o conheceu? Porque você, João, confessa claramente que não o conhecia. Agora a questão é: como é que você o conheceu? Como é que você o conheceu? O servir. Nós temos esses exemplos claramente, são exemplos limpos, usando o sentido real das palavras, sentido literal das palavras, sem procurar, porque um dos maiores problemas é
sempre acima da palavra. Nós, a primeira coisa, estamos à caça da revelação. Existe um momento onde nem é necessário. O que é preciso é você encontrar o contexto real das palavras. Palavras simples, sem entrar na revelação, sem entrar no Espírito. É você ler e poder entender o que você está a ler. Então, muitos de nós, nas nossas ministrações, nos perdemos porque dentro das palavras, antes de nós entendermos a palavra, o que está escrito, o sentido literal das palavras, corremos, já rebatemos, corremos para a revelação. Há um momento onde eu não preciso entrar na revelação, o que eu preciso é entender exatamente o que está escrito. Se você me acompanha bem, aqui no versículo 33 de João 1, o primeiro, ele logo diz, eu não o conhecia. Eu não o conhecia. Ele está dizendo que não o conhecia. Mas como? Não sei. Mas ele confessa. Você pode pensar que desde o princípio, quando ele nasceu, já o conhecia. Mas ele vem confessando que eu não o conhecia. Mas a questão é, como que o conheceu? Por causa dessa responsabilidade de introduzir a ele ao mundo. Eu acredito que procurou saber do Pai como, porque ele tinha essa responsabilidade de poder batizar a ele, introduzir a ele. Mas como é que será feito? Eu acredito que ele foi para o Pai e disse, mas eu não conheço. E o Pai disse uma coisa, aquele, entretanto, que me enviou a batizar com água, me disse, quem? Deus Pai. Deus é que mandou João batizar com água. Então diz, aquele, entretanto, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. A única forma de tu identificares a ele é prestar atenção. Porque era muita gente que vinham batizar. Lot of people. Muita gente vinham batizar. Mesmo eu e você, no lugar de João, nós iríamos, não saberíamos quem é. Mas este aí não estava no céu. Já estava sobre o povo. Mas como identificar? São muitos que são convidados para serem batizados. E Jesus não teve um espaço somente dele, reservado, como uma pessoa importante, dizer, hoje ninguém pode vir ao Jordão para batizar, somente só vamos batizar o Mestre. Não é o que aconteceu. É aquela situação onde nós batizamos, há pouco tempo batizamos muita gente. E todos eles nós consideramos preparados obreiros para poderem servir. Mas não são todos. Não são todos. Nós só iremos reconhecer quando o Espírito Santo começar a operar na vida daquelas pessoas. Por isso, muitas das vezes, nós corremos. João, se fosse uma pessoa precipitada, ia olhar de acordo com as habilidades, os talentos, porque havia um talento, todas essas coisinhas, para poder dizer, este. Aquilo que aconteceu com Samuel, quando chega em casa de Davi, quando lhe apresentaram primeiro, o primeiro filho de Jessé, ele diz, é este, porque ele olhou segundo a aparência. Segundo a aparência. Viu os músculos, viu que este só pode ser esse que vai reinar sobre Israel. Mas aqui é outra coisa. Muita gente vem para vir batizar. Mas precisamos descobrir por quê. Ele, a Bíblia diz que está no meio do povo. Aquele que batiza com o Espírito Santo com fogo está dentro do povo. Não estava fora do povo. Estava dentro do mesmo povo, dentro da mesma sociedade. Aí, como é que nós vamos identificar? Então, eu acredito que João ele podia orar quando recebeu essa responsabilidade de batizar a ele. Diz, eu estou preparado, vou batizar a ele. Mas como saberei se é este ou não? Porque não o conheço. Eu não o conheço. Mas
Eu aceito o desafio, eu aceito a responsabilidade, mas a pergunta é, como saberei se é isso? E aí o saber é uma situação muito importante. Se tivesse sido apontado antes, ou se ele tivesse, Deus tivesse dito, é de aparência X, aparência X, aparência. Eu acredito que naquele dia no Jordão não iriam aceitar mais ninguém entrar. É o que a gente faz como humanos. Porque nós já sabemos que nós vamos receber pastor X, vamos receber fulano X, ou vamos receber casamento. Naquele lugar do casamento ninguém senta. Ou no lugar, preparamos tudo, tapete vermelho, porque está a vir. Mas aqui Deus não permitiu tudo isso. Colocou todo mundo na mesma simplicidade, mesma forma de vestir, mesma forma de ser, e todos foram ir. Allí se cobrava a visão espiritual. Quem deveria identificar precisava ser uma pessoa espiritual, que não irá olhar segundo a sua aparência. Quando você lê Isaías, a Bíblia diz, não havia nele alguma coisa para que nós o desejássemos. Aí o que era preciso era uma visão espiritual. E Deus fala para ele, segundo o que diz João, diz, por entanto, aquele que me enviou me disse, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele que sobre ele ver descer o Espírito Santo e permanecer, ver o Espírito Santo e permanecer. Este é este que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Só é este, mas ninguém. Mas a única forma de tu reconhecer quem é quando veres o Espírito Santo descer sobre ele. Não é quando você vê ele pregar, não é quando você vê ele a dirigir, não é quando você vê ele a fazer outra coisa. Não. É quando você vê o Espírito Santo descer sobre ele em forma de uma pomba. Aí tu saberás, you shall know, glória a Deus, tu saberás que é este. It will not by what you will do. No. It all by what? When you see the Holy Spirit coming to him, so you will recognize that this is the one. É esse que você vai o reconhecer. Otherwise, nothing. É o que ele está dizendo. Então, aquele que você vê o Espírito Santo descer sobre ele, é esse. Então, nós somos ensinando aqui que nós identificamos a ele não somente a aparência. Os homens olham segundo a aparência. Por isso é muita gente que está a ser batizado, é muita gente que está a ser consagrado, é muita gente que está a ser, mas segundo aquilo que os nossos olhos nos mostram, segundo a nossa experiência, segundo a experiência daquelas pessoas, segundo o tempo de serviço do ministério, é exatamente isso. Mas aqui nós encontramos um porém. Aquele que tu vês o Espírito Santo descer sobre ele em forma de pomba, é esse. Então, João, você tem a responsabilidade. Enquanto você batiza, você tem a responsabilidade de prestar atenção para ver quem é. Mas a única forma é você prestar atenção no Espírito Santo. Aonde o Espírito Santo descer em forma de uma pomba, certamente tenha certeza, não duvide que é esse o ungido de Deus, este é o Messias, este é o Salvador. É isso. E João entrou naquele dilema todo. Enquanto ele batizava, prestava atenção. Enquanto ele batizava, disse, Senhor, revela. Enquanto batizava o Espírito Santo. E muita gente foram batizados, mas o Espírito Santo não pousava, não descia. Quer dizer que eu posso ser batizado, porque eu quero ser batizado, mas o Espírito Santo não descer. Todos eram batizados, por isso a passagem que nós vimos ontem, é quando eles perguntam, vocês conhecem o Espírito Santo? Dizem, não ouvimos falar. Então, em que foi batizado? Nós fomos batizados com água.
Eles somente foram batizados com água, com o batismo de João somente. Por isso, não houve evidência do Espírito Santo. Por isso, para eles receberem o Espírito Santo, foi necessário com que Paulo orasse por eles em posição de mãos e o Espírito Santo descer. Mas aqui é diferente. O pastor João, naquele dia, tinha uma responsabilidade de caminhar segundo o Espírito, não segundo a carne, porque a carne é limitada. A carne dele não podia identificar quem Jesus ele é. Não queremos te reconhecer porque você louva. Não queremos te reconhecer porque você prega. Não queremos te reconhecer porque você faz aquilo, ou missionário, ou diácono, ou pastor, ou presbítero, evangelista. Não. Queremos ver o Espírito Santo descer sobre você em forma de uma pomba e esse Espírito Santo permanecer. Ele fala uma coisa: aquele que tu vês o Espírito Santo descer e permanecer é esse. O Espírito Santo precisa descer e permanecer. Enquanto o Espírito Santo descer e não permanecer, certamente que não é. Não é. Então, essa é a descrição que Deus ele faz para João. João, naquela situação pergunta: mas como eu irei o conhecer? Que é esse o Messias? Mas através do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo descer, tu saberás que este é que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Primeiro o Espírito Santo tem que descer sobre ele. Depois tu saberás que esse é que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Tu saberás. Otherwise you don't know that. Você não saberá. Não. Nós somos igreja pentecostal, movido pelo poder do Espírito Santo. A única coisa que mostra que nós somos dele, caminhamos nele, confessamos a ele, é através da presença do Espírito Santo, descendo sobre a minha vida. Eu posso ser levantado por Deus, mas eu tenho uma responsabilidade. Ou todos nós, ou os pastores, têm uma responsabilidade. Não olhar segundo os seus olhos, mas segundo os olhos espirituais. Os olhos espirituais te mostrarão coisas do Espírito. Temos muita confusão nas igrejas. Porque o que as pessoas fazem, nós julgamos, consideramos as pessoas segundo o que eles fazem. Consideramos segundo o que nós conseguimos ver que estão fazendo. Não segundo a presença do Espírito Santo. Aquilo que os nossos olhos nos mostram, os nossos olhos são limitados. João lhe confessou: como é que saberei? Porque estamos aqui no Jordão, muita gente vem batizar. E o Senhor diz: está no meio deles. O Senhor está dizendo que esse, o Messias, está no meio. Como é que eu saberei? E Deus disse: preste atenção. Enquanto fores a batizar, precisa ser muito espiritual. Prestar atenção. Olhar. E aquilo que você ver o Espírito Santo descer, certamente para exatamente isso. Porque eu vou confirmar que este é meu servo, este é meu enviado, não por causa das obras, mas por causa do Espírito Santo, porque primeiro as obras só serão realizadas depois do Espírito Santo descer. As minhas obras só serão realizadas, só serão praticadas por ele depois do Espírito Santo descer sobre a vida dele. Não serão feitas por conhecimento, mas pela revelação do Espírito Santo. Porque existem pessoas que fazem obras, mas segundo a indicação dos homens. Segundo a indicação dos homens, segundo a indicação das pessoas, eles fazem. Há pessoas que procuram praticar as obras de Deus, mas não porque Deus lhes nomeou para poderem fazer. Eles fazem porque acham que podem fazer. Jesus também podia fazer a mesma coisa,
Mas Jesus não fez. Jesus não fez nada, esperou o tempo. Por isso, quando o Espírito Santo desceu sobre ele, ele foi levado para o deserto. Depois voltou, começou a fazer as obras do Pai. Ele confessou claramente. Quando entra numa das sinagogas, a primeira palavra foi dada do livro do profeta Isaías. Depois de ter lido, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Está sobre mim. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Me ungiu. Ele sentiu, enquanto ele foi batizado, o Espírito Santo desceu e foi levado para o deserto, foi conduzido pelo Espírito e foi tentado e voltou. Ele tinha certeza que o Espírito do Senhor Jeová estava sobre ele. Sentia a virtude do Espírito Santo. Por isso ele falou claramente, confessou claramente que o Espírito do Senhor Jeová estava sobre ele. Começou a fazer obras. E não é, porque o Espírito do Senhor já havia descido sobre ele. Foi confirmado. Quando ele foi batizado, o Espírito Santo desceu. Pela primeira vez, João reconhece quem Jesus ele é. Jesus ficou muito tempo no meio da sociedade. As pessoas não conheciam. Praticavam milagres, as pessoas não conheciam. João não conhecia ele. Por isso, aqui no versículo de número 33 de João 1, ele diz: eu não o conhecia. Mano, quando ele diz eu não o conhecia, não inventa nada. Não é para inventar nada, dizer, porque... Não. Aqui onde nós estamos, ele confessa que não o conhecia. Quem somos nós para dizer que o conhecia enquanto ele está a reconhecer? Ele, João, reconhece que eu não o conhecia. Mas aquele que me enviou para batizar, esse me disse: preste atenção, aquele que tu vês o Espírito Santo descer e permanecer, é este que batiza o Espírito Santo com fogo. Olha para o que ele diz. Não diz é ele Jesus, diz que é ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E cabia a João saber se era ele. Mas quem é? Elizabeth e Maria eram primas. Que automaticamente João Batista e Jesus eram primos, eram pessoas da mesma família. Mas João confessa, está a começar a fazer o ofício, está a começar a fazer o trabalho de Deus, está a batizar. Mas ele confessa e diz: eu não conheço. Como é que eu conhecerei? Como é que eu conhecerei? Mas eram primos. Eu posso te conhecer como meu primo, como meu amigo, mas não conhecer a essência daquilo que tu és. Eu posso caminhar contigo, comer contigo, brincar contigo, mas não saber quem tu és. Só saber que você é Albertina, só saber que você é Celso, mas não saber quem você é. E não me precipitar em tirar conclusões. O que acontece é que nós nos precipitamos em tirarmos conclusões, acharmos, desejarmos, apontarmos, porque é exatamente o que nós conseguimos ver aos nossos olhos. João Batista não. Sabia que estava entre eles. Era chamado na família tudo isso. Mas ele podia ouvir a mãe dizer que este filho é especial. Ao longo do crescimento, todo mundo conseguia ver que ele era especial. Quando debateu no templo, com 12 anos, todo mundo já viu que esta criança não é uma criança normal. Mas mesmo assim, João, ele confessa, não o conhecia. Não o conhecia. Não o conhecia. O conhecer exige intimidade. O conhecer não é só te conhecer na rua, bom dia, bom dia. Não. Quando se diz que alguém te conhece, é que conhece até o ponto profundo da sua vida. Tem intimidade contigo. Está mais achegado a ti. Essa pessoa pode confessar que conhece. Pode. Mas não é só me ver por aí caminhando na rua dizer que você me conhece. Não. Conhecer a Deus envolve intimidade com Ele. Estar mais perto dEle. Viver pertíssimo dEle. Entrar nas profundezas dEle. Aí você o conhece. Então, João ainda não havia chegado a essa intimidade. Ainda não havia chegado.
Por isso ele confessa e diz, eu não conheço. Como é que eu conhecerei? Como é que saberei que é este? Pois eu não conheço. E ele diz, é só prestar atenção, João. Aquele de todos esses que hão de vir deslocar para as águas. Você pensa que todos que nós batizamos milhares e milhares de pessoas, são todos chamados? Não. Então, João, entre eles todos que vêm para ser batizados, estes vêm para serem batizados, para se arrepender dos seus pecados. Mas esse, não, porque não pecou. Então, preste atenção. A este pregava-se a mesma mensagem naquele mar, mas Jesus estava lá no meio. Jesus estava lá no meio. Então, Deus ele fala, a esse que tu vês o Espírito Santo descer sobre ele, em forma de uma pomba, a esse batiza. É como se dizesse, a esse consagra. Estamos em tempos de consagração. Diz, a esse você pode consagrar. Não consagra porque tem dinheiro. Não consagra porque anda com melhores caras. Não consagra porque fala melhor português. Não consagra porque estudou muito. Não consagra porque tira melhores dízimos. Não, João. Consagra, certifica-se ele quando vês o Espírito Santo descer sobre ele. Sobre ele. Em várias igrejas, consagramos, apontamos, indicamos por causa daquilo que os nossos olhos nos mostram. No final das coisas, nós temos decepção. Porque apontamos pessoas que não deveriam, mas por causa daquilo que os nossos olhos nos mostram. Por causa daquilo que a gente vê, aparência. Eu vi alguém uma vez, há anos atrás, a impedir com que alguém fosse consagrado diácono, porque diz, aquele ali eu queria afinar, queria mostrar. Eu queria mostrar que eu tenho poder, eu tenho autoridade, eu estou aqui, eu vou fazer. Então eu quero mostrar. Isso é porque caminhamos na carne. Está a chamar pessoas mais grandes que não estou chamando, mesmo Samuel. Esses nossos que andam por aqui. Não tem o nível do profeta Samuel. Mas Samuel também foi induzido ao mesmo erro. Quando era para consagrar Davi. Foi apontado. Aqui os filhos mais velhos de Jessé. Ele achou que deveriam ser eles a serem consagrados. Deus disse, Samuel, eu não vejo como você vê. Não tenho escolhido a isso, não tenho escolhido aquele, não tenho escolhido aquele. Mas temos muita coisa, muita irregularidade. Sabe por quê? Porque João, ele confessa claramente. Será que oramos? Ou oramos segundo os nossos olhos? Será que nós oramos? João diz, eu não conheço. Eu posso ouvir a história da mãe dele, que um anjo apareceu. Eu não quero negar isso. Mas certifica em mim. Certifica, eu estou ouvindo, mas certifica em mim que certamente. Eu quero uma prova, não que a mãe fala, não que o líder fala, não que quem fala, mas quem fala. Eu quero com que o Senhor me certifique se este é ou não é. E Deus disse, não te preocupe, é só prestar atenção. Enquanto batizares, aquele que tu vês o Espírito Santo descer sobre ele em forma de pomba, é este aí mesmo. E João foi feliz, porque já tinha evidência. Vinham muitos a serem batizados, passavam. Vinham muito. E Jesus não precisava de um dia especial. E não é. Jesus não precisa. Deus, ele é tão organizado que permitiu Jesus estar no meio de toda aquela multidão. Para quê? Para ver se João era espiritual ou não. Ele é para ver se João é espiritual ou não. Escolheria grande ou pequeno ou não. Então, Deus permite o tal cenário acontecer. Mas, felizmente, João naquela quebra-cabeça diz, como é que eu conhecer? Porque eu não conheço. Diz, não te preocupes, João.
É só prestar atenção. Se você ver o Espírito Santo descer sobre alguém em forma de uma pomba, não tenha dúvida. That is the one. Este que é o meu escolhido. Quer procurar alguém no meio da sua igreja? Não veja como trabalha. Ei, estamos em tempos onde o dinheiro fala mais alto. As condições, a forma como as pessoas se apresentam. Estamos em tempos onde as pessoas não podem tomar certos púlpitos porque não falam bem português. Se subir já vai começar a criar. Essa igreja tem muito doutorado, tem muitos intelectuais. Não podemos colocar outra pessoa, senão vamos escandalizar. Imagina, já está a subir no púlpito e está a falar mais português. Mano, that is the church ou é parlamento? Eu não percebo. O que é isso? Mas por quê? Porque nós estamos mais preocupados com aqueles que nós achamos que estão mais bons do que aqueles que Deus escolheu. Deus disse, eu não vou colocar esse diferente, não vou colocar um dia especial, mas eu quero que tu sejas espiritual, João. Prestar atenção, eu quero que você seja espiritual. Prestar atenção, porque o que eu vou te mostrar, descer sobre ele, muitos não irão ver. Muitos não irão ver. Muitos não irão ver o que eu vou fazer. Precisa ter os seus olhos espirituais para poder ver. Pedro e seus amigos, eles tinham uma visão espiritual. Por isso viram Deus e dizem, esse é meu filho amado, em quem eu me comprasse. Aí ele obedeceu, ouvidos espirituais. Por isso ele confessa e diz, nós ouvimos a voz. Nós ouvimos a voz. Deus não fala. Nós os homens é que falamos. Segundo o que nós achamos. De problema segundo o que nós achamos. Mas as pessoas não são aquilo que você vê. Não são. Geralmente nas igrejas as pessoas mais pobres não têm espaço. Geralmente a maior parte das igrejas, estou falando da igreja em geral. Por isso a igreja também precisa de revolução. Precisa. Porque existem os mais desfavorecidos, mas porque falam mal português, porque não estudaram, porque fazer o quê? Não pode ser MC, não pode subir naquele púlpito, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Isso não é de Deus. Mas a questão é os nossos olhos. Por isso, preste atenção, João. Aquele que tu veres o Espírito Santo descer sobre ele é este. O Espírito Santo não é aquele que você vê um envelope, não. Um envelope grande. Não é aquele que você vê a pregar muito. Não é aquele que vai... Não! Preste atenção naquele que o Espírito Santo vai pousar sobre ele. A esse aponta. É esse meu servo. Conheça ele através do meu Espírito na vida dele. Mas isso não tem acontecido nas igrejas. Parece que as igrejas ficaram... A injustiça da igreja... Preste atenção. A injustiça quando é praticada na igreja é mais pior do que a injustiça que é praticada na política, porque na política nós esperamos isso. Esperamos na política injustiça. Mas na igreja não. Por isso Jesus disse, Paulo ele diz, o evangelho não é comida, não é bebida, não é roupa, mas é paz, é justiça. Na igreja tem que haver justiça. Em muitas igrejas, pela graça de Deus já passamos, muitas igrejas, não estou falando de congregação, muitas igrejas que eu já conheci, ainda residem em justiça. Porque nós olhamos segundo os nossos olhos carnais, julgamos segundo aquilo que a gente vê. Eu estive numa igreja onde um certo dia, porque em algum momento você não vai me entender, onde eu estava no púlpito, isso na África do Sul, foram entrando muitas pessoas. Havia protocolo lá. Aquele protocolo somente direcionava a um grupo. Os mais bem vestidos apresentados é que eram recepcionados. Eram levados para sentar. Quem entrava de qualquer maneira, ninguém olhava, ninguém recepcionava. Aquilo me incomodou bastante. Eu ainda no púlpito perguntei ao protocolo. Não precisei descer. Há coisas que precisam serem lavadas na hora. Eu não podia ficar para o último. Eu perguntei, qual é o critério que vocês usam para arrumarem as pessoas?
Porque é um grupo que está a entrar. Vocês recebem com todo carinho, pegam aqui a Bíblia, tudo acompanham para lá à frente. Mas é um grupo que quando chega, procura se cadeira. Ninguém olha para lá. Há um grupo, por exemplo, quando prega. Eu, por exemplo, não gosto das pessoas carregar a minha Bíblia. E não é. Eu vou te dizer. Porque há certas igrejas onde quando você chega lá, carregam tua Bíblia, tudo isso, mas o menor pregador da igreja, quando prega, ninguém pega a Bíblia dele. Qual é a diferença? É porque eu sou visita. E o outro, por que não carregamos a Bíblia dele? Porque também pregador, naquele momento, é ministro da palavra. Ele carrega a Bíblia dele sozinho para o púlpito. Há igrejas que os seus líderes, quando chegam, ninguém lhes recebe, ninguém pega a bolsa da mãe da igreja, ninguém pega a Bíblia do líder da igreja. Mas quando vem visita, procura visita, quando vem com companhia, pegam bolsa, é tudo fachada. É tudo brincadeira de mau gosto dentro das igrejas. Então, existe um grupo privilegiado, existe um grupo não privilegiado. A igreja, quando vem visita, a igreja prepara tudo, suma alguma coisa para comer. Mas quando é o pastor local, não prepara nada, não faz nada. Não faz nada. Quando é o pastor local, não faz nada. Mas quando vem visita, não prepara essa música, prepara sumo. Mas quando é o líder local, prega até transpirar, molhar, solidão, meio litro de água. Depois vai embora. Mas quando é visita, porque não pode haver diferença. Somos todos iguais. Somos todos iguais. Ninguém deve ser importante mais que o outro. Ninguém. Mas por quê? É a nossa visão limitada. Eu não aceito as pessoas carregar a minha Bíblia. Eu fujo das pessoas. Por quê? Porque existe alguém que está na igreja, que está lá há muito tempo, ninguém carrega a Bíblia. Quer carregar a mim? Carrega do mais pequenino da igreja primeiro. Carrega do mais pequenino da igreja primeiro, antes de carregar a minha Bíblia. Então, aquele que tu vê o Espírito Santo descer sobre ele em forma de uma pomba, é este. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus cuide de você, em nome de Jesus. Bishop, a paz e graça. Irmã Bertina, paz e graça. Deus abençoe a vossa vida. Terminamos por aqui. Que o Espírito Santo te conceda a visão para ver quem é e quem não é. Aquele que vê o Espírito Santo descer sobre ele é isso. O que eu quero ver em você é o Espírito Santo descer sobre você. Aí eu vou te reconhecer. Eu não te conheço. Mas para eu te reconhecer, eu quero ver o Espírito Santo descer sobre você e permanecer. Saber que é este que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério. Vamos procurar fazer diferente. Para a glória do nome de Jesus. Assim eu termino a minha live. Se Deus quiser, até amanhã. Deus abençoe a todos. Não esqueça, compartilhe esse vídeo, Visita, poucas horas estará no nosso canal YouTube Serendipity Tembe. É só acessar lá. Se inscreva no nosso canal e convide muitos a se inscrever a esses nossos trabalhos. Que Deus abençoe a sua vida aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom final de semana e que Deus cuide de todos vocês. Aquele beijão de sempre. Um forte abraço. Tchau, tchau.